6 vezes o risco. Então, o que ela tem que fazer é endoscopia periódica, biópsia do esôfago. Se esse esôfago tiver indo para o lado, porque ele não vira do dia para a noite uma célula, né? Então ele vai fazer displasia leve, displasia moderada, displasia grave. Isso leva meses. E aí, isso vai ser detectado a tempo. Você está com uma esofagite grau 3 e com displasia grave. Esse paciente vai ter que tomar uma providência antes que tenha o câncer de esôfago. Então, não é a hérnia que vira câncer. Eu não sei se eu entendi, se eu me fiz entender. É o refluxo que a hérnia causa que faz o câncer de esôfago aumentar a chance. Aumentar a chance. Marilene, vamos fazer um pequeno intervalo no nosso programa e voltamos a seguir. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. Informação é coisa séria. Sua empresa mudou de endereço ou telefone? E agora? Seus clientes precisam ser informados. Não se preocupe, temos a solução. Guia Alegrete Digital. Disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659-2385 para mais informações. A Sociedade de Medicina de Alegrete apresenta o Espaço Mais Saúde, trazendo até você entrevista e temas relacionados à sua saúde e bem-estar. Vamos dando continuidade, então, ao nosso programa, colocando que nós estamos com o telefone à disposição, 3422-1235 ou 3422-1600, para quem quiser interagir, tirar dúvidas, isso que é importante para a nossa educação em saúde. E aí nós vamos conversar um pouquinho mais com o Dr. Oscar a respeito da doença diverticular, né? Os riscos, momentos que pode ter piora, fazer quadros importantes de abdômen agudo, ser suspeito até confundido com apendicite. Eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre essa patologia. Vamos conversar. Doença diverticular são malformações, vamos dizer assim, da parede do intestino, onde forma ali uma saculação porque rompeu uma parte da musculatura do colo. Tem algumas coisas importantes assim sobre doença diverticular que eu acho que tem que entender. Primeiro é que o divertículo é a consequência de um movimento do intestino errado por muitos anos. Então, quem tem divertículo tem um processo de peristalse, de movimento do intestino errado por muitos anos. Por isso que a doença começa a aparecer lá com uma idade mais avançada. A doença apareceu o divertículo. A doença do movimento errado aparece desde cedo. E são geralmente casos assim de pessoas jovens 30 e poucos anos, 40 anos, que têm várias queixas digestivas e que tu não encontra nenhuma alteração nos exames que nós temos acesso. E o paciente se queixa que ele se sente estufado depois que come, que ele tem diarreia esporádica, que ele às vezes fica constipado, que ele tem dor tipo cólica.
e a gente investiga, não tem nada no colo, não tem nada no estômago, não tem verminose, não tem alteração dietética, e esse paciente normalmente é o paciente que tem um movimento peristáltico errado, e ele tem o que a gente chama de alteração funcional do cólon, e ele vai desenvolver o divertículo. Então, eu quero dizer o seguinte, o divertículo, por si só, ele é uma consequência. Ele vai incomodar o divertículo se ele inflamar. Mas se ele não inflamar, às vezes ele incomoda também. E aí essa história tem o pouco, tem o muito, tem o... É óbvio que, pensando em diverticulite, que é quando inflama, se eu tiver mais, eu tenho mais chance de inflamar. Exatamente. Mas pensando em sintomas esses do dia a dia, vamos dizer assim, ele pode ter com pouco, com muito, não interessa. Se eu tiver bastante divertículo, se eu tiver uma condição propícia, a maior complicação é a diverticulite aguda, né? E aí o quadro é agudo, um abdômen agudo, com febre, dor abdominal, risco de perfuração, e que pode ser confundido com qualquer doença, né? Então, isso significa que o cara pode conviver a vida inteira com o divertículo sem ter problema nenhum também? Pode, a maioria das vezes. A estatística, 80% dos pacientes nunca vão desenvolver diverticulite aguda. 80%. 20% vão fazer alguns episódios de diverticulite, e desses 20%, um percentual menos do que a metade vai ter que sofrer alguma intervenção cirúrgica. Então não chega a ser uma patologia que leve a tanta preocupação, no caso, né? No paciente mais velho, no paciente mais idoso, que tem comorbidade, que tem bastante queixa, às vezes ele é complicado, porque tu não tem muita coisa para fazer, né? Porque operar profilaticamente a gente não vai operar. Claro. A medicação não tem um efeito significativo. Mudar a dieta, então às vezes a gente fica de mão amarrada, sabe? Numa situação, tem caso muito comum é o paciente desenvolver diarreia. Diabético principalmente. Muito obrigada. Aí o paciente é diabético, está lá com seus 80 anos, começa a ter diarreia, tu investiga, ele tem um monte de divertículo, e ele piora a disfunção motora essa dele pelo diabetes, porque faz aquela neuropatia, e aí ele começa a ter um descontrole generalizado da situação. Aí ele come, tem diarreia, e isso fica uma situação muito difícil de tratar. Claro. Essa foi a patologia do Tancredo Neves, né? Quando ele teve diverticulite, né? O histórico do Tancredo, tu falou no início ali, eu tive em São Paulo, né? Quando eu terminei minha... Sim, foi 85 isso? Exato. Então eu estava por lá. E aí eu estava em Campinas e o médico que operou o Tancredo era o Dr. Pinotti, que era de São Paulo. E o Dr. Pinotti fazia palestra, era talvez... Bam. Exato, era o professor catedrático da USP, na época era o chefão lá da... E o Dr. Pinotti uma vez comentou sobre aquela situação, e ele disse que o Tancredo teve uma perfuração, foi tratado sem cirurgia, só com antibiótico, porque ele tinha que tomar posse. E aí não queriam que ele sofresse uma intervenção, porque aquele momento era conturbado, né? Os mais velhos lembram. Era o primeiro governo civil, pós-ditadura. Pós-era militar. E aí ele postergou o tratamento. E ele teve uma perfuração. E aí sim. Aí a caca... Acabou. Ele já era idoso também, né? Exato. E aí ele foi operado numa situação já... Aí teve 2, 3 cirurgias e o final foi o que a gente viu aí. Foi o ouvinte perguntando a respeito do tratamento da diverticulite. É um processo inflamatório. A diverticulite aguda. Isso, aguda. E da diverticulite, quando tu tem divertículos sem fazer um abdômen agudo. Sim. Tá? São duas coisas diferentes. Exatamente. Dá um foquinho para nós em cada ponto desses. A diverticulite, bem claro. Diverticulite aguda, doença inflamatória aguda com risco de perfuração, de abscesso, fistulização, tratamento com bastante foco, plagiando a nossa revista aí. Então, assim, antibiótico, às vezes internação, dieta com mínimo de resíduo, tem que dar um repouso para aquele intestino e acompanhar de perto, né? Tomografia, o exame padrão ouro aí para acompanhar.
e, na necessidade, tem que fazer uma cirurgia e retirar aquele segmento que está inflamado. Se tiver risco de perfuração ou com perfuração, mais ainda. Aí tem que se operar. Isso. Se tem o divertículo, não tem a diverticulite e tem sintoma, aí a gente usa diversos medicamentos da classe dos antiespasmódicos, usa procinético, usa, enfim, até antidepressivo. Porque existem classes de... A gente muitas vezes tem que usar o remédio pelo efeito colateral dele, né? E não pelo que ele significa, vamos dizer. Então, isso acontece. Tem alguns antidepressivos que eles diminuem o movimento peristáltico. Tanto que é comum tu usar... Um deles famoso, a paroxetina. O paciente usando paroxetina, por qualquer outra disfunção, ele fica constipado. E a paroxetina, por exemplo, no paciente com divertículo de diarreia crônica, às vezes funciona bem. Então, aí cai naquilo que a gente estava falando aqui. É um paciente difícil de tratar. Normalmente tem que individualizar o tratamento. Eu não posso dar paroxetina para todo mundo, porque tem gente que toma paroxetina e se sente mal, né? Fica com a boca seca, enxerga bichinho, fica tonto, sei lá. Sim. Então, tu tem que individualizar nessa situação. Mas, só assim, tu usa medicações que vão diminuir a pressão naquele intestino. No caso da divertículo sem diverticulite. E não dá, isso é bom não confundir. Tem gente que confunde muito, né? Eu tenho diverticulite. Não, tem divertículo. Exatamente. Aí te sempre... Diverticulose. Exato. E um ponto importante que eu acho que a gente ainda não focou, que agora com a pergunta do ouvinte, que foi muito amável, nos parabenizou e elogiou toda a condução do Covid no hospital, mandou parabéns para a equipe que trabalha no hospital. E a respeito das verminoses, né, Oscar? Porque ela me fez uma colocação assim, de diarreia recorrente e dor abdominal recorrente. Não chegou a especificar período assintomático, mas é aquela pessoa que passa uns dias, está com diarreia, dor abdominal e diarreia. E a gente sempre tem que pensar nas verminoses e quais os outros diagnósticos diferenciais. Claro, esses pacientes sempre devem procurar o médico, porque não é normal. Acho que esse é o foco principal. E a gente tem que ver se tem comorbidade, se é diabético, se não é diabético, enfim. Hoje nós temos uso de medicação associada, se não tem medicação associada, a dieta, a lactose, a glúten, enfim, uma série de situações. Mas, falando assim, de uma forma geral, 40% das consultas num consultório digestivo, consultório gastroenterológico, coloprocto, cirurgião digestivo, é síndrome do intestino irritável. Então, se é adulto jovem, começa com essas intercorrências, tem que fazer colonoscopia, tem que investigar todas as outras causas. Não achou nada, a verminose é tratada junto. Hoje é fácil tratar a verminose. Eu não gosto de tratar a verminose no escuro. Eu sempre peço EPF, sempre peço ELISA para giardia, sempre peço para poder ter achei, o bicho está aqui, né? Até porque eu estou dizendo, não. Mas, assim, se eu tratei verminose, o cara está de novo com diarreia, e mudou a dieta, tem alguma coisa diferente, né? E aí, normalmente, ele está nas disfunções motoras, que é onde o intestino irritável se encontra. Aí. Mas também podemos associar esses desconfortos, esses sintomas, às situações emocionais também, né, Oscar? Sim. Acho que é importante também, as doenças emocionais levam a essas situações. Exemplos, tu tem uma prova, tu tem um concurso para te fazer, tu tem uma situação de estresse que tu vai te colocar. Mas se ela é esporádica, você tem razão. Né? Mas assim, se ela é recorrente... e o intestino irritável tem muita relação com o aspecto emocional. Sim. Então, se tu vai ter um tempo lá para acompanhar aquele paciente, tu vai ver que ele tem uma série de outras situações que ele te mostra ansiedade, às vezes timidez excessiva, às vezes ele tem insegurança, ele tem uma situação junto ali da disfunção digestiva. Mas isso que tu falou é muito comum, né? Assim,
Vou fazer uma prova, tem diarreia. Bom, eu lembro da minha avó ia viajar, tinha diarreia 2 dias antes. E já que tu colocou que é uma patologia tão frequente no consultório, dá uma esmiuçadinha a mais na síndrome do cólon irritável, do intestino irritável. Um nome novo, intestino irritável. Porque não é só do cólon. Exatamente. Mas basicamente existem critérios, né? Hoje a gente, para dizer que alguém tem intestino irritável, ele tem que preencher certos critérios. O nome do critério é critério de Roma, foi um simpósio em Roma que se definiu. Aí tem lá uma tabelinha, a gente vê, o paciente tem isso, tem isso, tem isso. E aí, basicamente, assim, ele tem uma série de alterações digestivas e ele tem exames normais. Então ele tem uma disfunção motora. E aí ele encaixa dentro do intestino irritável. E aí a gente tenta tratar como tal. Com dieta, tira todos os estímulos. Faz psicoterapia, faz atividade física, faz uma série de situações que vão melhorar um pouco isso aí. Mas às vezes é uma doença para a vida inteira e às vezes não. Tem um período de piora e passa anos sem ter sintomas e de repente tem uma melhora ou não. Mas também está associado ao erro alimentar também, Oscar. Não. Contando, a primeira coisa que eu iniciei aqui conversando com vocês tem que corrigir dieta. Sim, não. Primeira coisa. Guardei aqui 23 gramas de proteína, de fibra e 2 litros de água, né? Já está guardadinho aqui, ó. Eu também fiquei com a ideia fixa, 25 gramas. 25, eu botei 23. 25. A colocação que foi feita agora veio da campanha e relação paciente que tem patologia de tireoide e que frequentemente apresenta alterações intestinais, né, que a gente vê muito de constipação. Se está descompensado ou sem tratamento, tudo bem. Se está compensado, não é a tireoide o culpado. Então, eu tenho hipotireoidismo e estou constipado, não tomo remédio, tenho hipotireoidismo com alteração grande lá. Tudo bem, eu vou ser constipado, como vou ter queda de cabelo, voz rouca, pele seca. Isso, não é só o intestino, entendeu? Então, se eu estou compensado, estou tomando o meu remédio, não tem por que eu ter sintoma. Ele está compensado. Aí o motivo é outro. Não, é importante, né? Espero que a nossa ouvinte tenha ficado satisfeita com a tua resposta. Então ela tem que cuidar, primeiramente, da tireoide dela. Claro. Entendeu? Toma o remedinho, né, e depois vai corrigindo a dieta. Exatamente. Para poder ficar legal, como se diz, né? Não, mas é isso aí, Oscar. Eu te falei, o nosso objetivo aqui é uma linguagem clara, correta, né, e simples, que a pessoa consiga entender. Sim. E é isso, e hoje o programa está bombando, né? Tu tá de parabéns, Oscar. Está bombando porque o nosso telefone não está parando, né? Isso é bom sinal. Certo. Vou falar um pouquinho também sobre as parasitoses, então, que tu estava colocando, né? A gente tem, na pediatria, o hábito de, a cada 6 meses, fazer uma limpeza intestinal nas crianças através do uso do vermífugo, né? Do antiparasitário. Isso é correto? Eu não sei, criança não. Eu não uso isso em adulto. Não. Mas assim, vou te justificar. Acho que não vou. Não é uma crítica, é uma constatação, vamos dizer assim. A criança tem hábitos de higiene diferentes. Isso. Ela bota o dedo no chão, na boca, come o pé do outro, enfia o sapato. Então é outra. E eu brinco com meus adultos exatamente isso. Eu digo, eu espero que tu não esteja roendo o dedão do pé, entendeu? Então, eu não faço isso geralmente, porque baseado nisso. Claro. Mas a justificativa nossa é justamente essa. A criança brinca no chão, põe brinquedos sujos na boca. Isso. Então, né, muitas vezes, porque o nosso intestino também é muito longo, né, Oscar? Aquela amostra que vai para o laboratório, ela te diz assim, ó, negativo para a amostra enviada. Não te exclui. De repente tu tem alguma coisa a nível do intestino delgado. Sim, com certeza. E a gente sabe que o exame parasitológico comum, a positividade dele chega a 40%, enquanto um ELISA para Giardia a gente tem 70% mais ou menos.
Mas aí é específico. Mas eu não sei mesmo assim... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim. Vocês dois têm bastante experiência. Não tem tido não sei se pelo uso maior de vermífugo ou pelas mudanças de hábito, pelo saneamento básico, porque hoje, não vou te dizer que nós vivemos no mundo ideal, mas nós vivemos num mundo bem melhor do que ele era há alguns anos. Com certeza. Sim. Então, eu estou falando de alguns anos, eu me lembro da minha infância, que a gente ia jogar bola e corria na rua, corria esgoto na calçada. Sim. No bairro ali, passando os trilhos, no Canudos hoje. Exatamente. A gente jogava bola nas birutas ali e tinha, né? Tempo das birutas aí, né? Tinha as birutas e tinha o esgoto ali. Então, provavelmente, deve ter diminuído bastante isso no nosso meio, né? Nossa, a gente não vê. Não se vê. Ascaridíase. É raro tu encontrar o Eu paciente encontrava ascaris em eliminando colonoscopia. ascaris. Nunca mais eu Exatamente. vi. Criança que internava com obstrução intestinal. Por bolo de ascaris. Exatamente. Os caras não têm ideia. Eu fiz a minha residência num serviço chão, né? Que era em Rio Grande. E ali nós temos, né, a praia, tudo. Tu não tem ideia o que chegava de criança obstruída por bolo de ascaris. Era impressionante. Tu contava mais de 100 bichos na barriga daquelas crianças. Não, era um horror. isso, graças a Deus. Eu me lembro que quando eu passei pela pediatria, o professor dizia, tem que dar meia dose, porque senão vai matar todos os bichos, eles vão entupir lá embaixo. Exatamente. Né? E aí, ele dizia tinha que dar... Tratar. Isso. Se não morre, Isso. pode fazer. Mas isso a gente não vê mais. Não Hoje vê a mais. gente vê giardia, praticamente. Mas ainda somando ao que o Antônio estava colocando, a gente mais espera pacientes com sintomas para tratar mais. Né? Já se teve aquele tempo em que tu ficava tratando. Hoje, se a criança está bem, está comendo bem, está com bom desenvolvimento, e amanhã vamos dar remédio de velho. Não, vamos esperar. Né? Não tem muito porquê tu ficar dando medicação se tu não tem exame positivo e a criança está totalmente assintomática. Claro, os albendazol, mebendazol não são tão tóxicos, mas essa nitroxi... Sim, aí é complicado. Essa aí tem bastante efeito colateral. Sim. Oscar, chegou uma pergunta de uma paciente aqui, perguntando, diverticulite sangra? Tem casos de... Não é a diverticulite, é a doença diverticular. Sim. Né? Ela colocou, tem casos de família, que famílias têm câncer de intestino, certamente, pelo que ela colocou aqui, e associado à diverticulite, teria sangramento, acho? Não, na verdade, divertículo e câncer não tem relação direta nenhuma. Eu posso ter divertículo e ter câncer, posso ter divertículo e não ter câncer. Isso é independente. Mas tem um tipo de divertículo, que é o divertículo de ósteo largo, que é um divertículo grandão, que ele dificilmente inflama, mas ele é comum ele sangrar. Então, normalmente é uma doença de pessoas mais idosas, certo. Lá pelos 70 e tantos, 80, normalmente é no intestino grosso todo, e ele, geralmente, quando complica, ele complica com sangramento. É importante lembrar que o sangramento do divertículo ele é completamente diferente do sangramento do hemorroida, do sangramento de um tumor. O sangramento do divertículo é aquele paciente que vai ao banheiro e sangra só sangue, não sai fezes às vezes. E ele vai 2, 3, 4 e sangue, ele faz uma hemorragia digestiva baixa. E perde 1 litro de sangue, né? Então, não é o sangramento aquele que sai no papel, que sai junto com as fezes ali. Então, esse tipo de problema é comum aparecer, porque tem 2 tipos de divertículo. Tem esse com a base larga e tem o divertículo com a base estreita. São 2 divertículos diferentes. Oscar, aproveitando o teu gancho, vamos dar uma conversadinha sobre as hemorroidas, que são enfermidades comuns no nosso dia a dia, né? Sim. O que tu poderia nos colocar a respeito de hemorroidas? Hemorroida, eu vou contar uma historinha, então. Hemorroida, ela é uma varicose. Sim. De uma veia que ficou torta e dilatou. Hemorroida existe como variz da perna, como doença do tornozelo, como doença da coluna. Elas existem porque o ser humano ficou em pé. Então, nós
por aumento de pressão. Nós fomos feitos para andar de 4. Nós teríamos quadrúpedes, exatamente. Viríamos bípedes. Exatamente. Essa é a verdade. E essa evolução ainda não existiu totalmente, né? Claro. Então, as doenças de joelho, tornozelo, varizes de perna, as bexiga caída, cistocele, hemorroida, variz uterina, todas estão relacionadas a isso. Então, assim, é muito difícil a gente encontrar um adulto. Eu brinco sempre com alguns pacientes, eu digo assim, se eu pegar aqui na frente do consultório, todos que passarem com mais de 40 anos, mulher, por exemplo, mais de 40 anos, teve filho, eu examinar, eu vou achar hemorroida em todo mundo. Porque é difícil não ter. Então, assim, ter uma hemorroida é uma coisa extremamente comum, como ter uma variz. Agora, eu posso ter hemorroida sintomática ou não. Então, por isso que hoje, na proctologia, criou-se o termo doença hemorroidária. Então, o indivíduo tem hemorroida, não tem nada, ele não tem doença hemorroidária. Então, ele tem doença hemorroidária quando ele tem sintomas da hemorroida. Aí ele tem sangramento, prolapso, etc. Isso é o dia a dia. Não tem remédio milagroso, nem pílula, nem gota, nem não sei o que vende, mesmo que diga que cure. Não existe isso. Porque hemorroida, como eu falei, é um defeito na veia. Não tem um remédio que faz uma veia torta, dilatada, voltar ao normal. A veia tem dentro dela um músculo que depois que rompe aquele músculo ali, ele não volta mais ao normal. Então, se tu tiver uma variz na perna, pode passar o que tu quiser naquela variz, que ela vai continuar lá. Sim. Ela pode parar de incomodar, né? Mas ela continua lá. Um dia ela vai incomodar de novo. E a hemorroida é mais ou menos a mesma história. Precisa operar todo mundo? Lógico que não. Então, o que a gente faz? A gente trata clinicamente, tira o sintoma, dá esses paliativos, corrige hábito, modifica a história. 80% das vezes o paciente melhora. Ele passa a se cuidar mais, ele muda o hábito de higiene, uma coisa muito importante. Passar papel higiênico é uma das piores coisas para quem tem hemorroida. Usar o chuveirinho, água e sabonete é a melhor coisa para quem tem qualquer problema de doença orificial. E a gente vai tratar cirurgicamente, ou com esclerose, ou com ligadura, ou com N opções que existem hoje de intervenção na hemorroida, de acordo com os sintomas. E às vezes é por período, né? Eu estou comendo mais, estou fazendo muito esforço, estou bebendo muito, e aí eu estou tendo mais sintomas. De repente aquilo melhora e passa os sintomas. A mulher, durante a gestação, geralmente tem bastante sintoma, né? E aí, depois da gestação, normalmente eu digo, elas às vezes são encaminhadas para a gente durante a gestação, eu uso os sintomáticos, e digo, depois do parto, da cesárea, tu vens e a gente reavalia. Mais de 90% nem vem. Não aparece. Porque melhorou, né? Basicamente é isso. Então, eu acho que essa função que tu colocaste, da cesárea ou parto, a hemorroida é muito mais complicada quando a paciente tem um parto normal, que ela precisa fazer força. Como nós não temos muita parto normal aqui em Alegrete, nós não temos esse problema, então. Tá bem. Mas assim, a hemorroida, só para deixar claro, assim, né? A hemorroida não se forma só durante o parto. Ela já existe lá. Bem claro, exatamente. Aí ela fica mais evidente. Vai ficar claro. Isso, não, é que o que às vezes acontece, o parto é um esforço, né? Exatamente. Isso. Então, aí se tu não tiver, ela não vai o que acontece, às vezes, ela trombosa no parto. Sim. Então, ela pode fazer uma trombose, que é o sangue coagular dentro dela. Aí aparece, termina o parto, tá aquela veia dilatada, inchada, um dor e tal. Então, ela pode acontecer isso. Mas, como tu disseste, são raros. Oscar, a gente realmente está muito satisfeito com a tua presença aqui e temos 1 minuto para nossas despedidas e que tu colocasse onde que tu trabalha, se quer deixar o teu local, teu endereço, teu telefone, né, para que as pessoas possam te procurar. Então, estamos te agradecendo de coração, realmente foi uma conversa muito, muito produtiva. Tenho certeza disso. Eu só vou aproveitar porque eu me mudei, né, do endereço. Eu trabalhei quase a vida inteira num local e agora eu estou trabalhando no outro. Então, vou só, porque às vezes as pessoas vão no consultório velho ainda, né? Eu estou trabalhando do lado do Parceria Armas ali, no meu consultório novo, na rua Joaquim Antônio, 492. O telefone é o mesmo, 5028.
Mas é fácil aqui em Alegrete, todo mundo... Sim, todo mundo referencia. Agradecer mais uma vez a presença do Oscar, que realmente assim, teve muita interação da comunidade. Foi, eu te falei, né? Que o pessoal muito liga. Importante, o pessoal liga. Algumas perguntas que não eram tão específicas.